saltos para a Almandas com Victoriana Potekina e Violina Prokopchuk, elas que foram segundo lugar no Campeonato da Europa em 2012. Naturalmente Maria Curio e Julia Stoll, forte aplauso por parte do seu público. A dupla Yulia Kotunova e Natalia Goncharova, fortes candidatas ao primeiro lugar. Elas ficaram em segundo lugar nos Jogos Olímpicos em 2004. E Tónia Cauchi e Sarah Bell, dupla campeã da Europa em título, e que está aqui também para renovar esse título. Esta é a prova de sincronizado plataforma 10 metros e as saltadoras individualmente já participaram também na final de plataforma para senhoras, tendo por isso demonstrado também aqui o seu nível. E a dupla Victoria Potekina e Julia Prokopchuk, que foi vice-campeã da Europa em 2012, tem forte possibilidade de chegar também ao primeiro lugar, já que Julia Prokopchuk conseguiu revalidar o seu título individual. Temos aqui a apresentação dos juízes, com a particularidade de saltador grego, muitos serem ex-saltador grego e agora juiz aqui de execução. Estamos na prova de sincronizados, onde temos juízes para execução e juízes para o sincronismo. A execução de um dos saltadores e outros dois pontuam e avaliam a execução de um outro saltador, e depois temos 5 juízes de sincronismo que se preocupam essencialmente ou exclusivamente com as notas e com a prestação no sincronismo. Sincronismo este que é tido em consideração o momento de saída da plataforma, a ação segmentar em trajetória aérea, ou seja, movimento dos braços, movimento do tronco, movimento das pernas, e a fase em que se encontra o salto na sua trajetória aérea, e depois naturalmente o momento de entrada na água, que é sempre uma boa referência. E aqui temos já uma imagem de Vilo Kormus e Sofia Reisinger preparando precisamente a sua execução para sincronizarem todos os movimentos e fazerem aquilo que se chama imagética, imaginarem, portanto, toda a sua execução desde a plataforma até a entrada na água. Vamos ter então o início da primeira ronda para os saltos de plataforma sincronizado. Esta aqui é a quinta final dos Campeonatos da Europa de saltos para a água. Elas vão começar com, na primeira ronda, limitada a 2 pontos de dificuldade. Portanto, todos os saltos, embora sejam diferentes, têm 2 pontos de dificuldade. E elas a começarem bastante bem com o mergulho invertido, este que é um dos saltos básicos da modalidade. Como o salto está limitado a 2 pontos, de facto as duplas apostam 100% na execução, já que é precisamente a execução, quer individual, quer em termos de sincronismo, que vai diferenciar as diferentes duplas. E aqui temos então belas imagens da execução deste mergulho invertido, onde
A saída é de frente para a água, mas depois a entrada é idêntica do salto à retaguarda, uma entrada sem visibilidade. E notas de 8 pontos para o sincronismo e 7.5 para a execução, saindo a nota mais alta e mais baixa da execução e a nota mais alta e mais baixa do sincronismo. Temos então agora a dupla da Ucrânia com mergulho à retaguarda encarpado. E elas a começarem muito bem esta final. Esta, como vimos no início da nossa transmissão, Yuri Prokopchuk, que é campeã dos campeonatos, validar o seu título. Ela era campeã da Europa desde 2012. Esta saltadora do lado direito da imagem. Portanto, em termos individuais, a melhor saltadora da Europa no momento. E esta dupla ficou em segundo lugar no Campeonato da Europa em 2012. Vamos ver se consegue chegar ao primeiro lugar. Elas começam muito bem com 48 pontos. Temos agora a dupla da Alemanha, naturalmente com forte apoio do seu público, com mergulho invertido, salto encarpado. E elas também começam bastante bem, com Maria Cúrio e Julia Stoll. Maria Cúrio, sem dúvida, a saltadora mais credenciada desta dupla. Ela que ficou individualmente, esta saltadora do lado esquerdo da imagem, individualmente em terceiro lugar em 2013, ou seja, nestes campeonatos. Mas também já o tinha conseguido em 2012 e em 2011. Mas elas muito bem sincronizadas aqui. Portanto, Maria Cúrio acabou por mexer os braços um pouco mais cedo para preparar a entrada na água, e isso é considerado pelos juízes. Maria Cúrio aqui a saltar do lado esquerdo da imagem. E elas aqui a perderem alguns décimos para a dupla da Ucrânia. E agora esta dupla forte candidata à medalha de ouro, eles que já ganharam em 2009 e 2011. E um salto fabuloso por parte de Yulia Kulturova e Natália Goncharova. Um ligeiro desacerto na posição dos braços, vamos ver em termos de sincronismo. Elas aqui começam bem, muito bem, fecham. Mas o movimento dos braços não é assimétrico e a distância à plataforma também não é a mesma. Temos aqui a saltadora do lado direito, Yulia Kulturova, ligeiramente mais afastada da plataforma, e isso em termos de sincronismo também penaliza o salto. Mas um dos melhores saltos até o momento, na nossa opinião. E cá está, 49.20, perdão, ultrapassando em 1.20 o salto da dupla da Ucrânia. Claro que isto é uma diferença mínima, tendo em atenção os saltos de maior dificuldade que aparecerão na ronda número 3, 4 e 5. E agora a dupla da Grã-Bretanha, campeões da Europa em título. E o melhor salto até ao momento, salto excelente na nossa opinião, quer em termos de execução individual, quer em termos de sincronismo. Elas acabam por fazer o movimento dos braços exatamente no mesmo momento. E aqui é sem dúvida os 50 pontos, a nota de referência para o salto de excelência. Tivemos o 49.20 da ronda anterior, do salto anterior, perdão, da dupla da Rússia. Eles marcam muito bem aqui, quer o momento de fecho, abertura, movimento dos braços em simultâneo e depois uma entrada na água muito bonita por parte das duas saltadoras.
E 3.40 com 9 pontos para execução e 9 pontos para sincronismo. Começa muito bem esta ronda. E temos então a dupla da Grã-Bretanha em primeiro lugar, a Rússia em segundo, a Ucrânia em terceiro, a Alemanha em quarto e a Hungria em último lugar. Second round. Team Hungary. Backdive. Vamos dar início à segunda ronda, esta que é uma ronda ainda limitada a 2 pontos de dificuldade. Vamos continuar a assistir aos mergulhos básicos, aos saltos básicos denominados mergulhos. Neste caso, mergulho à retaguarda encarpado. E agora ligeiro desacerto por parte das saltadoras no momento de entrada na água. Pensamos que elas serão penalizadas em termos disso, mas em termos de sincronismo acaba por ser salto bom. Execution 8, 7.5, 7, 6.5. Synchronization 8.5, 7.5, 7.5, 8, 7.5. Elas acabam de fazer um movimento aqui bem simultâneo, fecho, à abertura, movimento dos braços para a entrada na água, e é o desequilíbrio no momento de entrada na água de ambas as saltadoras que prejudica mais a nota de execução. Cá está a nota de execução ligeiramente mais baixa que o sincronismo. Reverse dive height. E agora vamos ter salto invertido por parte da dupla da Ucrânia, que está em terceiro lugar neste momento. Se verificar, mas essencialmente devido ao forte impacto na água, já que parece-nos que o ângulo de entrada é bastante bom. Marca aqui muito bem o momento do fecho, cá está, aulas a tocar em simultâneo nos pés, a abertura também em simultâneo, os braços bem colocados ao lado, e depois pode ter aqui mexer os braços ligeiramente mais cedo. Eles a marcarem muito bem a entrada na água. 47.40, uma nota ligeiramente mais fraca para este segundo salto. Backdive height. E agora temos a dupla da Alemanha, que estava em quarto lugar, e vai fazer mergulho à retaguarda encarpado. E agora um bom salto por parte da dupla da Alemanha, mas aqui grandes diferenças em termos técnicos. Vão perder alguns pontos no sincronismo, na nossa opinião, porque elas não ficam com as pernas exatamente no mesmo local. E é o salto do Julia Stoll que acaba por ficar ligeiramente afastado. E os pés mexem na altura correta, mas depois aqui na abertura elas ficam com ligeiro desacerto na posição das pernas. E a perderem pontos importantes aqui neste seu segundo salto. Rússia, elas estão em segundo lugar, vão fazer salto invertido. E uma entrada perfeita por parte de Yulia Kultunova. A Natália Goncharova não entrou tão bem na água, mas também um ligeiro desacerto no sincronismo. Execution 9, 8.5, 7, 7.5. Já está a Kultunova na imagem. E 47.40, também a perderem alguns
pontos neste salto. E foi precisamente com este salto que a dupla da Grã-Bretanha conseguiu 53,4. E mais um salto ao mais alto nível por parte de Tonya Couch e Sarah Barrow. Parece-nos que elas estão sem dúvida aqui para revalidar o seu título. Estas saltadoras que respectivamente ficaram em quinto e quarto lugar nesta competição, mas na prova individual, parece-nos que aqui estão a provar que não só são saltadoras com um nível muito semelhante, como por vezes é preferível ter duas saltadoras com um nível mais fraco e estando fora das medalhas em termos individuais, mas de facto trabalham muito melhor aqui em equipa. E uma forte aposta da Grã-Bretanha essencialmente para os Jogos Olímpicos, mas que continua a dar frutos agora posteriormente, e elas a serem a única dupla a conseguir nos dois primeiros saltos estar acima dos 50 pontos. Portanto, a dupla da Grã-Bretanha em primeiro lugar, dupla da Rússia em segundo, Ucrânia em terceiro, a Alemanha em quarto e a Hungria uma vez mais em último. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já. E de novo com imagens do complexo de piscinas Neptuno em Rostock. Estamos então na terceira ronda, esta aqui é a ronda central da competição feminina, já que temos 5 rondas, e esta é a primeira ronda que não é limitada em termos de dificuldade, portanto vamos assistir não só a saltos de maior dificuldade, como também a notas mais elevadas, já que, como é normal, a multiplicação da dificuldade permite notas mais elevadas. E se temos o aumento da dificuldade, também temos o aumento de falhas em termos de sincronismo. E agora triplo mortal e meio à frente encarpado por parte da dupla da Ucrânia. Execution 7.5, 8, 6, 7.5. Synchronization 7, 8. Apareceu logo um pequeno desacerto e acaba por estar Prokopchuk, esta saltadora de imagem ligeiramente adiantada, e elas a perderem pontos importantes aqui, sendo que os saltos de 30 pontos, as notas de qualidade são as notas perto dos 75 pontos. Vamos ter a dupla da casa também com triplo mortal e meio à frente. E agora também um ligeiro desacerto. Temos sincronismo. Apareceu-nos Maria Cúrio mais longe da plataforma do que Julia Stoll. Esse ligeiro afastamento acaba por fazer com que não fique exatamente ao lado uma da outra. Maria Cúrio, saltadora mais afastada na imagem. Elas saem bem em simultâneo, mas Maria Cúrio um pouco mais à frente. Team Russia, forward 3.5 somersaults, height. E esta dupla que estava em quarto lugar na ronda anterior acaba por manter essa distância.
agora sim, parece-nos que a dupla Yulia Kulturova, Natália Gocharova terá a oportunidade de ganhar alguns pontos, afastando-se das mais diretas adversárias. Agora tudo depende da dupla da Grã-Bretanha. Elas marcam muito bem aqui a posição encarpada, e reparem que a posição das pernas do tronco vai alternando, mantendo-se o sincronismo. Aqui a abertura foi um pouco mais cedo por parte de Natália Gocharova, mas elas tocam a água em simultâneo e fazem uma boa entrada. Parece-nos um bom sincronismo e também uma boa execução individual. Team Great Britain. E 69.30, o salto cabal muito importante, estado em primeiro lugar ao longo desta prova. E as campeãs da Europa em título, mostrando um sincronismo até na falha, fantástico. Não serão tão penalizadas, na nossa opinião, o sincronismo, mas em termos individuais o salto foi fraco para ambas, com uma entrada na água menos boa. Elas marcam aqui muito bem a saída. Esta fase está constantemente em simultâneo e depois acabam por deixar passar. Já está uma fase de sincronismo bastante boa. Uma ligeira diferença de altura no salto e elas a perderem aqui o momento de entrada na água. E uma das execuções individuais bem pior, e cá está a saltadora Tânia Couch a perder muitos pontos individualmente. E elas aqui a perder então o primeiro lugar. Neste momento temos então lucky because I never give up. Gifted because I don't take shortcuts. Focused because I see past the finish line. Fastest because speed is my competition. Legend because I'm one step ahead. The Samsung Smart Camera NX300. Fast shutter speed meets hybrid autofocus. Shoot fast, share faster. E temos então o início da quarta e penúltima ronda desta final de plataforma sincronizada. Este foi o mortal e meio com dupla pirueta e meio, salto à retaguarda, 2.8 dificuldade. 17 tornismo. Mais fácil de surgir quando temos saltos com piruetas, já que a passagem da mortal com a pirueta, dupla pirueta e meio, neste caso, para o meio mortal final é sempre muito complicado. Agora, muito importante, esta penúltima ronda, muita coisa pode ficar decidida, não se podem perder pontos e é importante tentar recuperar pontos para as mais diretas adversárias. E agora temos aqui a dupla da Ucrânia com o triplo mortal meio para dentro, 3.2 de dificuldade, mas elas têm falhas em termos de execução individual de sincronismo. Acabam por não ter a mesma distância à plataforma. Vamos confirmar que a Vitória Potekina, saltadora aqui mais próxima imagem, acaba por se afastar e elas não estão na mesma fase de movimento. Reparem que Prokopchuk acaba por ir adiantada e já está a abrir, e só agora é que Potekina abre. E depois Potekina tem uma entrada na água também mais fraca, salto individual mais fraco. E cá estão notas muito fracas para Potekina e elas a perdendo também muitos pontos aqui neste salto. E agora a oportunidade para a dupla da Alemanha, que estava em quarto lugar na ronda anterior, de recuperar alguns pontos e eventualmente passar para a terceira lugar.
ultrapassando a dupla da Ucrânia. Este salto fantástico por parte, opção de salto, mas com menos um mortal, ou seja, em vez de fazer triplo mortal e meio da dupla da Ucrânia, fizeram apenas duplo mortal e meio. De 2.8 de dificuldade vão acrescentar a execução, 7.20, elas passam agora para primeiro lugar, mas faltam as duas melhores duplas até o momento, mas está confirmado, elas ultrapassam a dupla da Ucrânia. E agora a dupla da Rússia, que passou para primeiro lugar na ronda anterior, vão apostar também no triplo mortal e meio, 3.2 de dificuldade. Mas agora com o nível de execução elevadíssimo, e agora também foi uma boa aposta. Acabam por beneficiar pela dificuldade, como também pela sua boa execução individual. E vamos ter finalmente notas na casa dos 70 pontos. Essa aqui é uma referência de 75 pontos e vimos que é a referência de 3 pontos. Com Kutunova um pouco adiantada relativamente a Goncharova. Kutunova cabelo preto, Goncharova cabelo louro. Cá está 77.76 e elas a confirmarem um excelente nível. E agora a grande pressão para a dupla da Grã-Bretanha. 1, 2, 3, go! E parece-nos que não terão uma nota tão boa como a da dupla da Rússia. Elas destacaram que executou na ronda anterior, mas de qualquer forma a dupla da Rússia acabou por conseguir na ronda anterior passar para o primeiro lugar. E portanto parece-nos que será a confirmação da dupla da Rússia em primeiro lugar. Aqui grandes indicações por parte do treinador, sempre muito importantes, e cá está a confirmação do segundo lugar por parte da dupla da Grã-Bretanha. E cá está a Rússia em primeiro, a Grã-Bretanha em segundo, a Alemanha em terceiro, a Ucrânia passa para quarto e a Hungria em quinto. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já. E com imagens do salto da dupla da Hungria, estamos então com a quinta e última ronda desta final de plataforma sincronizada para senhoras. Esta que é uma prova dos Campeonatos da Europa de saltos para a água. E temos agora um dos momentos importantes da prova, a dupla da Ucrânia, que esteve em terceiro lugar até à ronda anterior, perdeu pontos importantes para a dupla da Alemanha. E as duplas que estão a lutar pelas medalhas têm todas 3.2 de dificuldade, portanto, neste momento
é a execução que também vai decidir tudo. E em termos de discussões individuais, as duas saltadoras estiveram ao mais alto nível. Aqui a imagem de Yulia Prokopchuk, que é campeã da Europa já nestes campeonatos da Europa na parte individual. Elas finalmente ultrapassaram os 70 pontos, apostamos nós. Algo que já devia ter acontecido na ronda anterior, e cá está 74,88. Mas o primeiro lugar estará já fora do alcance para esta dupla da Ucrânia, mas agora muito se vai decidir também com este salto, que na verdade é o mesmo. Duplo mortal e meio à retaguarda com pirueta e meia. E a dupla da Alemanha pode ter garantido aqui o terceiro lugar. Forte apoio do seu público e também do seu treinador. Elas, se tiverem também uma nota acima dos 70 pontos, conseguem garantir o terceiro lugar, já que tinham uma distância pontual relativamente confortável, e é bem provável que isso aconteça. Que um bom sincronismo e também uma boa execução individual. Eles tinham praticamente 7 pontos de diferença no salto anterior, e cá está, 72,96, 299,16 no total, e acabam desde já por ultrapassar a equipa da Ucrânia e garantem já pelo menos a medalha de bronze. E agora mais um momento muito importante. Esta aqui é a dupla que está em primeiro lugar. Elas têm uma pequena margem de vantagem, uma margem de vantagem de 12 pontos. E com um salto desta qualidade parece-nos que terão garantido o primeiro lugar, porque estávamos aqui a confirmar precisamente as notas da ronda anterior e elas já tinham conseguido acumular acumular 12 pontos de diferença, e parece-nos que será difícil com este salto a dupla da Grã-Bretanha recuperar esses 12 pontos. Elas fizeram salto de pontos e 315,16, 315,66, assim é que é. Elas neste momento estão em primeiro lugar e dificilmente Tónia Couch e Sarah Bell vão conseguir recuperar esses 12 pontos neste salto. Mas nada é impossível, já que estamos a falar de salto 3.2 de dificuldade, podemos chegar aos 84 pontos. Mas isso teria que ser um salto de facto excelente por parte da dupla da Grã-Bretanha. Vamos ver. 1, 2, 3, go! E de facto foi, na nossa opinião, um dos melhores saltos desta final, mas pensamos que estará encontrada a dupla vencedora, e essa será a dupla da Rússia. Recupera na água. E 74,88 acabam por igualar a nota da dupla da Ucrânia, e ficam assim em segundo lugar.
Temos então And that brings Yulia us to the end Kulturova e of the Natália Goncharova a renovarem-se. In your seat. A dizer, eram os campeões da Europa em título, acabam por perder para a dupla da Rússia. E temos então medalha de ouro para Yulia Kulturova, medalha de prata para Tânia Couch e Sarah Barrow e medalha de bronze para Maria Curio e Yulia Stoll, com a Ucrânia em quarto e a Hungria em quinto. The boys are back in the frame for a whole new season of World Ranking Snooker. They'll need to be on the ball, cold-blooded, possess a singular vision, and handy with the chalk. Snooker's Wuxi Classic, every day, 8:30, live on Eurosport. Final round of dives. Espen Valheim, Norway. Reverse, 2.5 somersaults, 1.5 twists, height. Fraco por parte de Valheim, ele que é sem dúvida, como temos vindo a referir, o saltador mais fraco prova. 6, 6, 5.5, 6, 5.5. Ladies and gentlemen, please give it up for Norway's Espen Valheim. E ela tinha a sua participação, ponta fraca, Espen Valheim. Somersaults, 2 twists. E agora Michele Benedetti, ele que estava em último lugar na prova. E ele não conseguiu recuperar os seus níveis de concentração. Michele Benedetti, que não é o saltador mais fraco em competição, esse sim é Espen Valheim, na nossa opinião, mas é um saltador muito irregular e que desde a terceira ronda que tem o salto menos bom, com o duplo mortal e meia retaguarda com uma entrada falhada, e a partir daí desconcentrou-se e não conseguiu manter os melhores níveis nesta competição. E cá está o desalento do saltador. Então que vai manter Alexander Gorshkovozov, Ukraine. Back, 2.5 somersaults, 1.5 twists, height. E agora Gorshkovozov, que estava em quinto na ronda anterior, ainda com alguma possibilidade de chegar ao pódio, vai fazer duplo mortal e meio à retaguarda com pirueta e meio, salto encarpado.
terminar com um excelente salto, mas lembramos que Goskovozov estava em quarto lugar, mas apresenta aqui na última ronda um salto de 3.3 de dificuldade, enquanto que Ilya Kvasha, que estava em terceiro lugar, tem 3.4 de dificuldade, e depois os dois saltadores dos dois primeiros lugares têm o salto de 3.8, só que também é um salto muito arriscado. Vamos ter um final espetacular, já que Kuznetsov e Zakharov, os dois primeiros classificados até o momento, vão finalizar com o quádruplo mortal e meio. Esse que é um salto sempre muito arriscado, e onde não só se pode chegar facilmente aos 100 pontos com uma boa execução, como também se pode perder muitos pontos com uma má entrada na água. Forward 2.5 somersaults, 2 twists at height. E agora Yorick de Bruin com duplo mortal e meio à frente, com dupla pirueta. E esta aqui é a nova técnica utilizada, técnica ancestral, era precisamente a rotação da dupla pirueta no primeiro mortal e depois mais mortal e meio para entrar na água. E aqui, como podemos confirmar, ele faz o primeiro mortal para potenciar ser o trampolim, dupla pirueta no segundo mortal e depois mais meio mortal para a entrada na água. Yorick de Bruin a terminar bem a sua prova, ele que esteve em sexto lugar. Grande parte desta final a meio da tabela. E agora Konstantin Blas, saltador austríaco. E também a terminar de uma forma desastrosa. Konstantin Blas fez uma prova muito boa no trampolim de 1 metro, quarto lugar. Estava aqui também muito confiante, pensamos nós também por vias desse bom resultado, mas a partir da terceira ronda, quando perdeu pontos no triplo mortal e meio para dentro, perdeu também concentração e não mais recuperou os níveis de confiança necessários para notas ao mais alto nível, e ele desceu muito da tabela classificativa. E agora Shola Chanturia, saltador da Geórgia, que estava em 11º lugar, ele perdeu muitos pontos devido à sua chamada. E mais uma vez a fazer uma entrada menos boa na água, na nossa opinião, devido à má saída do trampolim. Ele acaba a fazer muitos saltos com a impulsão na extremidade do trampolim. A ponta dos dedos está fora do trampolim e isso faz com que ele não consiga aproveitar a força do terço anterior do pé, ou seja, os dedos e toda a base do pé. E agora um pormenor interessante do cameraman a entregar a toalha Shola Chanturia. Esta toalha que é de um tecido especial que permite secar rapidamente o saltador. Reverse 1.5 somersaults, 3.5 twists of 3 position. The greatest race in the world is celebrating its 90th anniversary, and Eurosport is giving it full throttle for a whole week. The magazine 24 Minutes has all the buzz of the build-up, day by day, with exclusive insight into the major teams and the mission of Patrick Dempsey. And then, on Saturday and Sunday, the great race is on, with the big battle between Audi and Toyota, live non-stop, all the way. The Le Mans 24-hour race, Saturday at 14:15, live on Eurosport. Tour number 100. A major milestone for the Tour de France. With double the dose of dramatic backdrops, from Corsica to the Chateau de Versailles. A double dose of adrenaline as the riders climb the monstrous Alpe d'Huez not once, but twice. And a doubly fierce dose of rivalry between Froome and Contador for the final victory.
the 100th edition of the Tour de France, from June the 29th to July the 21st, live on Eurosport. Looking for World Cup delight? Football's finest young players are in Turkey for a 3-week competition and a golden chance of glory. But 24 nations are taking part, and it's going to be a tough campaign. The Under-20 World Cup, tomorrow at 1700 and 2000, live on Eurosport. Para terminar a sua participação, Andrés Rzeszustek, e terminar com um bom salto mortal e meio invertido com tripla pirueta e meia. Ele acaba de marcar bem aqui a saída do primeiro mortal com tripla pirueta e meia, depois mais meio mortal para a entrada na água. Um ligeiro efeito splash devido à rápida rotação subaquática. The chance together for Poland's Andrzej E Rzeszustek. 396,85 a nota final para o saltador polaco. E agora um momento fundamental para a atribuição das medalhas. Ilia Kvasha, que estava em terceiro lugar na ronda anterior, vai fazer duplo mortal e meio à frente com dupla pirueta, salto 3.4 de dificuldade. E ele falha ligeiramente a entrada na água e corre o risco de perder a medalha. Ilia Kvasha, que é o pentacampeão do trampolim ele está em primeiro lugar neste momento, mas ele perdeu muitos pontos e sabe que com 50
faster. In life and sport, dealing with the challenges ahead requires focus, concentration, and a will to succeed. The International University Sports Federation promotes sports values in tune with the academic spirit. Thousands of student athletes from around the world participate in FISU's world-class sport competitions. Today's stars, tomorrow's leaders. Eurosport Player is the multi-screen service of the Eurosport channels. With Eurosport Player, watch Eurosport and Eurosport 2 live on computer, smartphone and tablet through a single subscription. Watch your favorite events through the catch-up service. Also enjoy exclusive content through the bonus channels. Eurosport Player. All sports, all emotions. Hoje no campus vamos focar nas Universidades de Kazan, que vão começar no próximo dia 6 de julho e descobrir os atletas a seguir durante a competição. Thank you.